E se o que está te atrapalhando não for você? Não é falta de força de vontade, nem preguiça, nem desorganização, mas sim é o ambiente. Tem dias que você acorda desmotivada, sentindo um peso no corpo, na mente, sem entender exatamente de onde tudo isso vem. A produtividade some, a criatividade evapora, e aí vem a culpa. O que tem de errado comigo? Mas talvez a pergunta certa seja outra. Onde eu estou? Com quem eu estou? Que tipo de energia está me atravessando? Porque o ambiente ou os ambientes, tanto físico, sonoro, visual, social, digital, eles influenciam o nosso comportamento de maneiras muito profundas. Esse ambiente ou esses ambientes afetam como você pensa, como você sente, como você reage. E o mais assustador é que às vezes é ele quem está afetando quem você está se tornando sem que você consiga perceber. Vamos conversar sobre como o ambiente impacta as nossas emoções, o nosso corpo e até as decisões que nós tomamos todos os dias. E mais do que isso, como a gente pode começar a reconquistar esse espaço por dentro e por fora. O ambiente que nós vivemos não é só um cenário sem influência sobre nós. Ele tem cheiros, sons, ausência de pausa. Ele também carrega mensagens. Uma mesa onde ninguém te escuta, uma casa onde você não tem tempo para sentir, um trabalho onde tudo é urgência, menos você. Às vezes o ambiente te trata como se você tivesse que funcionar o tempo inteiro. Você chega em casa e não consegue sentar, descansar, fica andando de um lado para o outro, abrindo um monte de armários, sem nem saber o que você está procurando. Ou você está num lugar onde todos falam ao mesmo tempo e você não consegue se concentrar por mais que você tente. E também tem o ambiente digital, sim, o feed, o celular, os vídeos, os algoritmos. Ele te entrega 300 vidas diferentes por hora ou por minuto para você comparar com a sua. E aí, sem perceber, você começa a achar que a sua vida está errada, que tem algo faltando, que tá todo mundo indo e você tá parada. Você tenta se encaixar e se esquece de quem você era. E tudo isso vai se acumulando no sono, no corpo e na autoestima. Tem um livro que eu já indiquei aqui várias vezes e lá no meu Instagram também. Se você ainda não me segue, fica o convite. Eu tenho postado várias indicações de leituras bem legais com diversos temas, mas o livro que eu tô falando aqui hoje é o Comporte-se, do Sapolsky. Ele vai passando camada por camada pelos nossos hormônios, pelas nossas vivências, pelos nossos traumas de infância, pelas regras culturais, pelo lugar onde a gente nasceu e cresceu, e ele mostra que tudo isso interfere profundamente na forma como a gente age, sente e reage. Quando você reage ou age com raiva, quando trava por algum motivo, até quando você se sabota, isso não é falta de força de vontade, como a gente falou lá no início. Esse tipo de discurso é raso e em nada ajuda. Todas essas ações, reações, sentimentos são resultado de uma combinação muito complexa entre a biologia, as nossas experiências, rotina, cultura e o danado do ambiente. Entender isso é meio que um superpoder, gente. É sério, é de verdade. Porque, assim, nosso comportamento é o resultado de um emaranhado complexo entre a biologia e o ambiente. Eu tô aqui olhando para ele, e aí, se você for pesquisar, você vai falar: nossa, Pan, você já indica um calhamaço desses. Mas que você não precisa ler com pressa, muito pelo contrário. Aqui ele vai destrinchar tanta coisa sobre o comportamento humano. Tem gente que chama de Bíblia do comportamento humano, porque realmente ele fala com muita clareza. A tradução desse livro, inclusive, é ótima, porque consegue pegar o senso de humor do Sapolsky. Então, ele mostra aqui dentro, por exemplo, como o ambiente de uma casa afetuosa ou hostil muda a forma como o cérebro se desenvolve, especialmente na infância. E isso impacta desde a nossa autoestima até como a gente lida com conflitos e pressões. Quando você trabalha num lugar onde você se sente invisível, por exemplo,
ou viver em constante estado de alerta, altera o seu corpo, aumenta o seu estresse, afeta o seu sono. É uma cadeia de acontecimentos que mexe até com a sua imunidade e a sua capacidade de tomar boas decisões. Eu tenho certeza que muita gente que está me escutando aqui agora já perdeu o sono por causa do trabalho. Eu já. Então comenta aqui, deixa aqui nos comentários, eu já, para eu saber. Então quando você sentir que está rendendo menos, que está irritado sem motivo, que sua autoestima despencou, antes de você se julgar, de jogar toda uma culpa em cima de você, lembra das perguntas importantes. Onde eu estou? Como esse lugar faz eu me sentir? Quem está ao meu redor? Que tipo de energia está atravessando o meu corpo sem que eu tenha percebido ainda? E é bom avisar que isso não te tira da equação, porque a responsabilidade ainda continua sendo sua, porque nós somos responsáveis pelas nossas ações também. Mas te livra um pouco daquela culpa que eu falei, que até então parecia inexplicável. Mas aí entra o dilema. Perceber é o primeiro passo, mas mudar, a gente sabe que nem sempre é tão simples assim. Seria lindo dizer, muda de cidade, pede demissão desse trabalho que está te consumindo, arruma suas coisas e vai embora daí. Mas a vida real não funciona assim. Existem as limitações que não permitem uma mudança imediata e tá tudo bem. Mas isso não significa que está escrito em pedra que você deva continuar como você está. Mesmo que você não consiga mudar o ambiente externo agora, você pode fazer mudanças internas, reajustando a forma como você se posiciona dentro desse ambiente. Ninguém pode tirar isso de você, a sua possibilidade de se reconectar. Como fazer isso? Olhando ao redor e percebendo o que te pesa, o que te deixa em alerta o tempo todo, de uma maneira desconfortável, o que suga a sua energia. Isso já pode te ajudar a clarear o que não está mais funcionando e não precisa ter uma resposta pronta. É uma construção mesmo. Você começa a perceber e tomar consciência das coisas, pessoas, enfim, do que estiver te afetando. Às vezes também começar pelo contrário pode ser mais fácil. Por exemplo, o que você não quer mais sentir. Olha, às vezes saber o que a gente não quer é um bom ponto de partida. Quando você sabe para onde não quer voltar, você começa a perceber o que você pode construir daqui para frente. E aí, a partir disso, você pode começar a criar um espaço físico e mental para se reorganizar. Pode ser alguns minutos offline no fim do dia, criando um momento com a música, os cheiros que você gosta. Pode ser não responder uma mensagem imediatamente. Deixar um pouco, sabe, essas urgências, que nem são tão urgências assim, no fim das contas, de lado um pouco. Reavaliar as relações que você tem cultivado, se é que você tem cultivado relações que te alimentam. Porque sim, as relações que caminham com você também moldam o seu ambiente. As pessoas também são o nosso ambiente, elas fazem parte dele. Se você está perto de gente que te puxa para baixo, que te exige mais do que te entrega, que te deixa em alerta o tempo inteiro, começa a prestar atenção em como você se sente após as suas interações, com mais ou com menos energia. Observe o impacto que elas têm sobre você. E tem um outro ponto super importante que eu jamais poderia deixar de lado, e as pessoas precisam falar mais sobre isso, que é o financeiro. Falar de ambiente também é falar de autonomia. Sem autonomia, você pode acabar presa em contextos desfavoráveis. Por isso, se organizar financeiramente é sim um ato de cuidado. Você pode começar montando um plano simples, com 3 principais pontos. O que você quer na vida pessoal? O que te dá ou te daria mais prazer? Onde você quer chegar no profissional nos próximos meses, nos próximos anos? Quanto custa financeiramente o estilo de vida que você deseja? O que você precisa ajustar para alcançar esse objetivo ou, ao menos, chegar mais perto dele? Isso vai te dar motivação e vai te tirar do automático e vai fazer com que você comece a conseguir visualizar
E aos poucos construir um lugar dentro de você que te sustente, até que o ambiente externo, o de fora, também possa mudar. Lá no começo eu falei rapidinho sobre o celular, lembra? Vamos voltar a falar mais um pouco sobre esse objeto e esse lugar que vive na nossa mão, no nosso bolso, na cabeceira da nossa cama, porque não dá para ignorar que o digital também é um ambiente e ele molda muita coisa. A forma como você vê, o que você deseja, o que você acredita ser possível. E tudo isso acontece ali no silêncio da rolagem da tela. E é por isso que, mais do que sair das redes, porque também tem muita coisa boa nas redes sociais, se a gente usar com intenção, talvez seja urgente e cada vez mais urgente escolher com mais consciência o que você quer ver e quem você quer que te acompanhe ali dentro. Por quê? Não é só você que acompanha essas pessoas, esses perfis. Eles também continuam te acompanhando por dias, meses e sei lá, de repente até anos. Então sempre é possível rever e reconfigurar o que passa pela sua timeline, usando ela com mais intenção. E nós sabemos que o maior foco das empresas de tecnologia é manter você no piloto automático, né? A gente não precisa fingir nada aqui. Então cuide com muito carinho do que você consome e principalmente do quanto você consome. O seu tempo é o seu ativo mais precioso. Nem sempre dá para mudar de casa, de trabalho, de cidade, mas dá sim para escolher o que você permite que te atravesse. O que entra pela tela, pelos seus ouvidos e pelo seu olhar. Dá sim para você prestar atenção no que alimenta sua mente, no que desgasta o seu corpo. Dá para parar por 5 minutos e se perguntar: esse lugar aqui me convida a ser quem eu sou ou me pressiona a ser outra coisa? Você não precisa esperar tudo mudar para começar, e sim começar com gestos pequenos. E aos poucos você vai saindo do modo sobrevivência, vai respirando de novo, vai se reconectando. Não é aquele papo de virar a chavinha de uma vez só. É sobre ir se lembrando com gentileza que você merece existir em espaços que te façam bem. Nós somos, sim, influenciados por fatores diversos, fatores que a gente nem consegue mensurar ou imaginar. Mas nós não somos impotentes. Justamente porque o ambiente importa tanto, vale a pena tentar estruturá-lo ao nosso favor. E talvez essa seja a pergunta mais importante a se fazer para a gente terminar essa conversa. Esse lugar onde eu estou me sustenta ou me suga? Eu vou ficando por aqui e eu vou deixar o link do livro do Sapolsky aqui na descrição. De verdade, eu tenho certeza que se você comprar e começar a degustar, lembre-se, você não precisa correr para dar conta desse calhamaço aqui. Tem uma parte gigantesca que é só de referências, tem uma parte muito legal que fala sobre biologia, caso você não saiba ou não lembre. Eu não lembrava de muita coisa, apesar de gostar de biologia, não lembrava mesmo de muita coisa. Então tem gráficos, tem imagens, tem o bom humor dele que eu comentei antes aqui com você. A tradução do livro é ótima e vai mudar muito a sua perspectiva diante do mundo, diante das coisas que você sente. Então, assim, é de verdade transformador a nível de comportamento. Então, comprando qualquer link, ou esse, Comporte-se, ou outros na estante da Pan, você ajuda aqui o canal sem nenhum custo para você. E se você já leu Comporte-se ou está lendo, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu realmente amo esse livro. Considere compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar dessa conversa. E nós nos vemos em breve. Até já!